Toda série de TV tem aquele personagem que divide opiniões, e em The Flash não podia ser outro senão a Iris West. Enquanto os produtores tentavam vender a Iris como o coração da série, muita gente já sentia que tinha algo ali que não encaixava. Era como se tudo que envolvia a personagem soasse forçado, e o pior, isso só piorou com o tempo. A cada temporada, ela parecia se afastar mais do público e se tornar um dos principais motivos da decadência da série. E é até curioso pensar que uma série tão promissora que começou cheia de energia acabou ficando marcada justamente por uma personagem que parecia sugar toda essa energia. Não era falta de talento nem de oportunidade, era simplesmente um erro de construção que nunca foi consertado. A série tentou transformar a Iris em algo maior do que ela realmente era e acabou pagando o preço por isso. No vídeo de hoje a gente vai entender melhor como Iris West arruinou The Flash. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Por incrível que pareça, a Iris não começa como uma personagem ruim. Na verdade, na primeira temporada, ela funciona muito bem dentro do que a série se propõe, mesmo que muitos fãs a considerem irritante desde o começo. Iris tinha uma função dramática legítima. Ela simbolizava a vida normal que Barry queria preservar, alguém que o conectava à humanidade no meio de tanta tragédia e superpoder. Essa ideia tinha força. Iris era o equilíbrio, a sensibilidade. Ela representava a lembrança do que Barry era antes de ser o Flash. No início, a série até explorava esse aspecto com certo cuidado e inteligência. Não era surpreendente que surgissem comparações com figuras como Lois Lane ou Mary Jane, mas aqui havia uma diferença. A execução começava promissora. Iris não existia só para ser salva. Ela tinha um papel próprio, uma vida que não dependia única e exclusivamente do nosso super-herói. E isso funcionava ainda mais porque havia um certo afastamento entre os dois. Quando Barry amava a Iris em segredo e ela não sabia, a relação entre eles era baseada em um sentimento nostálgico e delicado, já que eles se conheciam desde a infância. Esse vínculo dava peso às cenas pequenas, criava um drama romântico que parecia natural e honesto. A série não forçava o romance, pelo contrário, construía a expectativa. Enquanto jornalista, Iris tinha uma função narrativa interessante, era o olhar do público dentro da história. Ela simbolizava, até o final da primeira temporada, a perspectiva do espectador, investigando o Flash, tentando entendê-lo enquanto ao mesmo tempo convivia com ele sem saber. Era uma dinâmica que criava tensão, profundidade e até um charme. Tudo ali parecia apontar para uma trajetória sólida. Iris curiosa, envolvida, dedicada, seguindo uma jornada paralela de Barry, um começo honesto com um potencial real para evoluir. Só que o tempo mostrou que potencial sozinho não garante nada. Conforme a série avançava, a Iris deixava de ser uma personagem viva e se tornava um reflexo do que a série também virava, algo previsível, sem direção. A primeira fase ainda equilibrava bem seu papel, mostrava o que Barry poderia perder e os motivos por qual ele lutava. Até a segunda temporada, tudo ainda fazia sentido. Era nítido que Iris tinha objetivo e espaço, mas pouco a pouco a narrativa foi deixando de lado aquilo que fazia a personagem funcionar. O jornalismo virou um enfeite e o roteiro insistiu em torná-la uma personagem que ocupava cada vez mais o centro da narrativa, em alguns episódios até mais que o próprio protagonista. Isso soava desnecessário, porque a parte emocional, a que ela deveria representar, foi ficando cada vez mais repetitiva e previsível. Aos poucos, a personagem começou a perder seu potencial, e na terceira temporada, ela se tornou um dos maiores problemas de The Flash, afetando drasticamente o desenvolvimento do próprio Barry Allen por uma péssima decisão dos roteiristas. Foi no final do desfecho de Savitar que a série cometeu o maior erro possível: não matar a Iris. Quando a terceira temporada chegou, a Iris já estava esgotada. A insistência em repeti-la como o coração da série soava cada vez mais vazia, porque na prática ela havia perdido o seu propósito dramático, e é justamente aí que a série arma o seu arco mais ousado. Barry testemunha o futuro onde a Iris morre pelas mãos do Savitar. Era uma ideia poderosa, a chance perfeita para os roteiristas redefinir o rumo de The Flash e tentarem salvar a série. Desde o começo dessa temporada, toda essa construção em torno da morte da Iris só crescia.
criava aquele senso de tragédia inevitável. Esse arco tinha tudo pra ser sobre o colapso de Barry Allen. A morte da Iris mostraria que o Flash não pode salvar todo mundo e que o heroísmo vem acompanhado de perda. A ideia de perder Iris daria profundidade ao Barry, que inevitavelmente teria que lidar com a dor, a culpa e as consequências de um futuro sem ela. Seria a prova de que até o homem mais rápido do mundo não controla o destino. Era a oportunidade ideal pro Flash amadurecer e pra história ganhar peso. Um momento raro onde a série podia finalmente encarar a dura realidade e parar de tratar seus personagens como intocáveis. Mas como sabemos, essa promessa não se cumpriu. Davi, porque quando chegou a hora dos produtores cumprirem o que haviam prometido desde o começo da temporada, a série recuou e essa escolha foi desastrosa. Não era porque os fãs queriam vê-la fora da série, mas sim porque, inevitavelmente, do ponto de vista narrativo, ela precisava morrer. A decisão de não matar Iris não só desarmou toda a construção emocional, como destruiu o impacto do Savitar, anulando qualquer sensação de perigo ou transformação. O público percebeu ali que nada de grave aconteceria, que a série preferia continuar com uma personagem forçada do que permitir que a dor moldasse o herói. E o pior, eles ainda tentaram compensar sacrificando H.R. Wells, como se fosse equilibrar alguma coisa. Só que o problema é que Tom Cavanaugh volta toda temporada com uma outra versão do Wells, o que tira completamente o peso da morte. Com o tempo, nada mais tem impacto, nada é definitivo. É a armadura de enredo no seu estado mais puro. Iris não podia cair, Barry não podia quebrar, o universo não podia mudar, porque no fim, tudo precisava dar certo. Ao proteger a personagem a qualquer custo, a série matou todas as chances de tentar se salvar, e eu nem preciso citar que depois de tudo isso, eles ainda inventam de colocar a Iris como uma heroína ao matar Savitar. A partir dali, o que ainda restava na jornada do Barry foi diluído, e a Iris ironicamente morreu naquele momento também, não fisicamente, mas narrativamente, porque a partir dessa decisão, nas temporadas seguintes, a personagem que já estava esgotada consegue piorar ainda mais. Na quarta temporada, os escritores finalmente perceberam que o papel da Iris estava ficando repetitivo demais, só que ao invés de tentarem corrigir o rumo da personagem, eles decidem dobrar a aposta. Ao invés de trazer uma nova perspectiva ao relacionamento com Barry, ou até mesmo aprofundar em seu arco jornalístico, mostrando ela descobrindo meta-humanos, conspirações, corrupção, eles decidem fazer justamente o contrário, resolvem empurrá-la ainda mais para o centro da narrativa, como se o problema fosse falta de destaque e não falta de propósito. O resultado foi desastroso. Uma personagem que já não funcionava emocionalmente passou a dominar a história de um jeito totalmente artificial. Ao decorrer da Season 4, Iris começa a agir como se fosse parte essencial do time técnico e estratégico do Star Labs, e com o tempo, para piorar, ela simplesmente passa a comandar toda a equipe Flash como uma espécie de líder improvisada. O grande problema não é dar importância a Iris, mas sim dar o tipo errado de importância. A partir do momento que ela passa a comandar o Team Flash, toda a lógica do universo da série vai por água abaixo, porque ser líder do Star Labs exige um perfil técnico, científico, algo que sempre pertenceu a personagens como Caitlin e Cisco, mas quando o roteiro coloca a Iris nesse papel, ela não faz nada bem feito e só toma decisões genéricas e questionáveis. E o pior, na maioria das vezes, acaba levando o crédito pelo trabalho árduo dos membros do Star Labs. Além disso, que nem a gente disse, a função da Iris sempre foi representar o mundo normal e jornalístico, um contraponto interessante ao Barry. Só que quando insistem em colocá-la dentro do laboratório, fazendo com que grande parte do seu tempo de tela seja dedicado a essa nova função, é como se a série tivesse esquecido de quem ela era, da essência da personagem, sabe? E se antes a equipe do Star Labs tinha uma dinâmica simples, mas funcional e com papéis bem definidos, com o tempo o time sai do controle e Iris é o reflexo perfeito disso. Claro, não é culpa da atriz, mas sim do que fizeram com a sua personagem. Quando ela volta à área jornalística, por exemplo, Iris continua se intrometendo nos assuntos da equipe, interferindo em um monte de missão. A série deixa de ter uma dinâmica orgânica e passa a girar em torno de Iris como centro de decisão, sempre querendo mandar em tudo, o que soa completamente forçado. Essa sua importância, imposta pelos roteiristas, acabou sufocando o arco do próprio Barry, porque tudo precisa passar por ela. O Flash deixou de ser o herói que tomava decisões e passou a ser o cara que esperava o time e principalmente a Iris dizer o que precisava ser feito. Sim, isso já acontecia há um tempo, só que nas últimas temporadas só se intensificou.
Não foi por acaso que Iris se tornou uma personagem tão criticada. Ela é o reflexo de tudo que The Flash acabou se tornando com o tempo. Uma série que começou com um propósito bem definido, mas que no fim terminou sem nenhuma identidade. O ponto é que o verdadeiro problema da personagem sempre esteve em sua escrita. Com o tempo, passou a ser impossível se identificar com ela quando cada fala soava como uma frase de efeito escrita por roteiristas sem rumo. O relacionamento dela com Barry, por exemplo, só mostra o quanto o roteiro da série colapsou. Se antes eles representavam um vínculo honesto, sincero e emocional, ao passar das temporadas isso foi desaparecendo. As situações começaram a soar melodramáticas, repetitivas. Os diálogos entre eles não passavam de discursos ensaiados de redenção, frases vazias que tentavam esconder a falta de evolução do roteiro. O que no começo era espontâneo, emocional, parece que virou uma versão distorcida de si mesmo. E o mais curioso é que conforme a série tentava convencer o público de que Iris era indispensável, ela acabou se transformando no oposto do que deveria ser. Ao invés de ser um ponto de apoio, os roteiristas saturaram ao máximo a personagem. A cena We Are The Flash é o auge supremo da crise criativa da série e infelizmente só se tornou mais um dos motivos para odiar tanto essa personagem, sem falar daquela vez que ela tentou impedir o Cisco de trazer o Barry de volta da força de aceleração. Iris passou a agir como se tivesse sempre razão, como se o mundo precisasse se ajustar aos seus medos e vontades, e quando isso não acontecia, surgiam discursos longos, pesados e moralistas que pareciam mais um sermão do que uma conversa. Não era mais sobre liderança, nem sobre empatia, era sobre impor e, acima de tudo, controlar. E quanto mais a série insistia nessa postura, mais evidente ficava que a personagem tinha perdido aquilo que a tornava humana. Ricardo, é triste ver o que aconteceu com The Flash. A CW, produtora da série, simplesmente conseguiu estragar todos os seus personagens. E a Iris West talvez tenha sido o pior caso de todos. Com a escrita só piorando, a série foi perdendo sua naturalidade. A narrativa parece que ficou cansada e Iris foi a que mais sofreu com isso. Ao passar das temporadas, sempre surgiu uma justificativa nova pra detestar essa personagem. Mesmo com todo esse destaque que ela vinha recebendo, Iris continuava a afastar o público. No fim, o esforço da série pra provar que Iris era essencial só mostrou o contrário. Quando um personagem precisa ser reafirmado o tempo todo, é porque a história já não consegue mais provar isso sozinha. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu a nossa análise, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, compartilhar o vídeo e hypar também. Aproveita e deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa personagem. Exatamente, Ricardo. E lembrando também que a gente tem uma playlist aqui no canal analisando diversos personagens icônicos da televisão, então corre e clica aí pra assistir, beleza? Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera!